Oi, gente, meu nome é Mariana Pisa e eu vou falar aqui sobre podcast, mais especificamente sobre podcast voltado para o público infantil. Eu tenho um podcast chamado Maritaca, que eu faço há 7 anos, e eu vou contar um pouco para vocês sobre esse processo. Eu acredito que a primeira questão a observar num podcast, principalmente em relação às crianças, é a questão da escuta. De uns tempos para cá, as crianças são extremamente estimuladas visualmente. Com grande acesso a TV, tablet e celular, grande parte das crianças nunca pararam apenas para ouvir algo. Então, se isso acontece, por que fazer podcast para criança? Eu vou dizer que não é fácil. Eu não vou ter milhões de acessos em uma semana, não vou ser reconhecida na rua e nem vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas então, por que fazer? Bom, eu acredito muito que uma das maiores potências da humanidade é a imaginação. Com ela podemos achar saídas em situações muito difíceis, podemos contribuir para a evolução da humanidade e ficamos mais sensíveis ao mundo e a nós mesmos. Eu concordo, é natural. Mas se você estimular, como qualquer outra coisa na infância. E o que eu observo é que esse excesso de telas faz um trabalho contrário. Ativa a ansiedade, causa alterações sociais e neurológicas na criança e limita bastante a sua criatividade e atenção. Nos adultos acontece a mesma coisa, mas não devemos esquecer que é o cérebro da criança que está em formação. E estimular com coisas que não fazem bem é muito mais sério para as crianças do que para os adultos. Tudo isso para dizer que eu acho que o podcast pode ser um instrumento de estímulo à imaginação incrível. Porque ao escutar alguma informação, as imagens são produzidas internamente no ouvinte. Ou seja, o som exige que a escuta tenha uma participação ativa no processo. E eu sou da época da vitrola, que tocava o disquinho com diversas histórias. Na minha memória, eu tenho a imagem de ficar ao lado da minha vitrola colorida, escutando quietinha os contos de fada. Eu lembro da sensação até hoje. Eu ficava olhando um ponto fixo e por dentro de mim tudo acontecia. Também lembro que quando eu escutava música, sempre tinha uma imaginação que estava ligada à letra ou à própria sonoridade da música. Nesses tempos eu recebi um vídeo de uma mãe de uma ouvinte que mostrava a criança ouvindo Maritaca. E a imagem era bem semelhante àquela que eu tinha vivido quando eu era criança. Ela segurava uma caixinha de Bluetooth nas mãos e ficava quieta em pé, viajando na história que estava sendo contada. A ideia do Maritaca surgiu 10 anos antes de eu conseguir realizar. Eu estava no carro com uma amiga e a sua filha de 3 anos na época. A gente estava voltando de uma viagem e a criança ficou muito irritada porque tinha que ficar na cadeirinha, logo que a gente saiu do lugar de partida. Então a mãe sacou um CD de música infantil do porta-luvas e colocou para tocar. Imediatamente a criança parou para escutar e a viagem ficou tranquila. Naquele momento eu pensei, por que não existe uma rádio para criança? E eu comecei a lembrar das minhas viagens de carro com a minha família e todas as coisas que a gente fazia dentro do carro para passar o tempo de viagem. A minha mãe contava histórias, fazia brincadeiras e meu pai colocava as músicas. Naquele momento surgiu a ideia do Maritaca. Então eu fui atrás de realizar isso. Falei com a Patrícia Palumbo, na época ela me alertou que não seria fácil abrir uma rádio. Talvez poderia ser mais fácil ter um programa, mas mesmo assim não seria simples. Consegui um horário nas rádios. Até hoje eu não consegui. Quando a Patrícia concebeu a sua rádio web, a Rádio Vozes, ela me chamou para fazer o piloto da Maritaca. Então eu peguei todas essas ideias que eu tinha para fazer uma rádio e transformei num programa. Eu fiz diversos programas em parceria com a Rádio Vozes. E num determinado momento, eu achei que seria importante eu ter um ninho próprio do Maritaca para as crianças poderem navegar pelos programas independentemente. Em 2017, eu resolvi criar um aplicativo e tive ele até o início de 2022. Mas o gasto não compensava manter porque o programa era mais ouvido no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Eu resolvi acabar com o aplicativo e ter apenas um site com os programas e manter os programas nessas outras plataformas. Como eu disse há pouco, eu peguei as ideias que eu tinha para fazer uma rádio infantil e juntei tudo num programa.
Para a estação de rádio, eu pensava que teria histórias, músicas, criança participando, adultos falando sobre as músicas que escutavam quando eram crianças, dicas de livros e curiosidades. Quando veio a proposta de fazer o programa, eu tinha todas essas ideias, mas não sabia como juntar isso. Eu não me lembro bem nesse momento que caiu essa ficha, mas o fato é que de cara o Maritaca virou um programa temático. Eu procurei uma história que era mais difícil de achar naquele momento porque haviam pouquíssimos podcasts. Era muito raro achar uma história contada pensando só no áudio e não na imagem. Mas eu achei uma gravação da Ruth Rocha de uma história que ela gravou com palavra cantada, que eu gostava muito. A partir dessa história eu pensei no tema cores. E daí procurei música sobre esse tema, dicas de livro e tudo mais que fosse relacionado a esse tema. A Patrícia Palumbo, na época, me deu uma dica-chave para esse processo, quando a gente começou a falar sobre roteiro. Ela disse: uma coisa puxa a outra. Uma história puxa uma música, que puxa uma brincadeira, que remete uma dica de livro. Eu nunca esqueci isso. Até hoje me vem essa frase quando eu escrevo um programa. Às vezes eu faço as ligações mais esdrúxulas, mas eu compartilho com o meu ouvinte qual foi o pensamento, para ligar uma coisa à outra. Hoje em dia já escrevo Maritaca levando em conta a minha estrutura de roteiro. Tenho abertura, onde eu introduzo o tema, depois vem de cara a história contada, e aí uma ou duas músicas sobre o tema. Logo após vem a dica de livro ou uma curiosidade sobre o tema. E depois, às vezes, vem a música final ou uma brincadeira e a música final. No caso do Maritaca, que é para o público infantil, eu optei por fazer vinhetas para tipos de conteúdos que se repetem nos programas. Tem uma vinheta que entra antes da história começar, que é essa aí. Abra bem os ouvidos e, se quiser, feche os olhos. O som da história vai começar. E tem também a música de abertura. Maritaca toca tudo, Maritaca conta histórias. E agora Maritaca vai voar. Maritaca toca tudo, Maritaca conta histórias. E agora Maritaca vai voar. Eu sou a Maritoca. E a Maritaca está no ar. E outras que se alternam dependendo do programa. Eu gosto das vinhetas porque eu acho que traz uma dinâmica própria para o programa. Estabelece o ritmo, além de fazer uma boa divisão no roteiro. O que eu acho legal no roteiro do Maritaca é uma grande conversa sobre o tema escolhido. Todos os elementos do programa trazem uma opinião sobre o assunto escolhido. E quanto mais opiniões de diferentes tipos de linguagem num programa, mais dinâmico fica. Depois do programa estar roteirizado, vamos para a parte da gravação. Eu já gravei bastante em estúdio e claro que tem uma comodidade de você só pensar na locução e não na parte técnica. Mas na pandemia eu comecei a gravar alguns programas em casa e vi que é super possível. Basta ter um bom microfone, um computador e um armário. O microfone é esse aqui. Esse microfone tem um condensador e já tem uma placa de som interna. Portanto, você pode ligar ele direto no computador com um USB. E existe outro tipo aqui que você pode ligar uma interface no computador e liga o microfone normal, sem condensador nessa interface. Eu acho mais fácil esse primeiro modo aqui, principalmente porque eu tenho que me colocar num lugar menor e mais abafado para tirar o som da ambiência da sala aberta. No caso, um armário. E para montar, eu gosto mais do Logic do Mac, mas poderia também editar no Audacity. Eu vou mostrar aqui no Audacity mesmo, porque ele é gratuito e todo mundo pode baixar. A gente abre o programa, ele fica nessa tela. E aí aqui você escolhe, por exemplo, se você tiver um outro microfone ligado, ele vai estar aparecendo, ou você pode escolher o próprio do seu computador. Aqui, como a gente está usando o microfone do computador, vai sair mono. Mas se você estivesse usando um microfone estéreo, você optaria por estéreo. E aqui, se você tiver um fone de ouvido, ele vai aparecer, né? No meu caso, eu estou sem fone de ouvido, então tá com o alto-falante do computador. Então, vou mostrar primeiro como é que a gente grava.
É muito simples. Aperta o record, que é esse ponto aqui. Oi, pessoal, quem tá falando é Mariana. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje como é que vai ser a gravação no Audacity. Tudo isso é muito legal. Tô aqui enrolando um pouquinho para mostrar para vocês como é que grava e depois a gente vai cortar o que não interessa. Vou dar um stop agora. A tecla espaço. Então a gente tem a gravação aqui. Oi, pessoal, quem tá falando é Mariana. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje como é que vai ser. E, por exemplo, tem esses espaços vazios, né? Que vocês estão vendo que não tem desenho de onda. Eu venho aqui, clico e segurando o mouse eu arrasto. E é simples assim, aperto o delete. Eu acho um dos programas mais inteligentes para edição de áudio, edição de erro, porque é muito simples. Você clica, seleciona aquilo que você não quer e aperta delete. É quase como editar um documento no Word, né? E é simples também, porque você pode ver aonde que tem o áudio, onde começa e termina a onda sonora. E depois, para exportar esse áudio, você tem que selecionar aqui, Select. Eu vou exportar. Pode ser ou um Wave ou MP3. O Wave tem uma qualidade melhor, mas é mais pesado também. E Save. Dou OK. E ele vai salvar na minha pasta o arquivo em Wave. Agora eu vou montar um programa para a gente ver como é que funciona. Então, eu vou importar aqui os áudios para mostrar como é que a gente edita, tá? Então, eu vou importar tudo de uma vez. E ele vai abrir os áudios aqui. Então, eu tenho aqui, se eu der um play, ele vai tocar todos ao mesmo tempo, ó. Os ouvidos, e se quiser, feche os olhos. Uma história vai começar. Legal. É impossível editar desse jeito. Então, o que a gente faz? Se eu quero escutar só esse primeiro áudio, que é o da música, eu ponho solo. E automaticamente todo o resto vai ser mutado, ser silenciado, né? Então, aqui eu tenho a música. Se eu apertar aqui solo, eu tenho a abertura. E assim vai, né? Então, o que eu sugiro é a gente nomear primeiro as faixas. Então, por exemplo, aqui vai ser a faixa de música do programa. Aqui vai ser as vinhetas de abertura e outras que eu possa ter, né? Aqui é a história. Esse aqui é uma outra vinheta. Como eu já tenho uma faixa de vinheta, você vai selecionar como você seleciona um texto. Clica no mouse e arrasta, dá Ctrl C. E eu vou lá na minha faixa de vinhetas e dou Ctrl V. Então, eu pus todas as vinhetas numa faixa só, essa aqui eu vou tirar. A gente começa o programa com a abertura. Então, eu sei que a abertura tá na vinheta. Então, ela vai ser a primeira coisa do programa, né? Então, tudo que for depois disso, vem a vinheta e normalmente de abertura e normalmente vem a locução. Para a gente poder ver melhor, a gente pode fazer isso aqui para diminuir a faixa, para a gente ter uma melhor visão. Então, começa com a vinheta e vem a locução. A locução entra depois da minha vinheta. Tá vendo aqui? Depois da minha locução, eu vou ter uma outra vinheta. Nessa minha locução, eu quero que tenha uma música de background. Então, eu vou botar o BG perto, aqui próximo da entrada da minha locução. Depois da minha locução, eu vou pôr a vinheta do som da história e depois vou botar a história. Eu tô vendo que meu background aqui, ele tá maior do que minha locução. E ele só pode ter o mesmo tamanho, ou talvez até um pouquinho a mais. Então, por exemplo, eu vou aqui, ponho solo para poder ouvir ele aqui. Vamos ver. Então, eu
vou tirar essa partezinha que está sobrando aqui, porque senão ele vai entrar em cima da vinheta. Então, só de posicionar aqui, a gente já pode ver quase que o programa pronto, olha só. Você vem aqui, aí agora sim você pode ouvir todos juntos. Vou abrir todos os canais. Então, a gente vai ouvir aqui a abertura, que tá só ela tocando. Aí ela vai sair e vai cair para a locução. Eu sou a Maritoca. E a Maritoca está no ar. Ah, que alegria começar o programa com a Lídia cantando. A verdade é que temos Só que agora a gente tem assim, ó. Temos aqui a locução e o BG. Só que o BG, ele tá muito alto, né? Ele tá cobrindo a minha voz aqui. Bem os ouvidos. Cantar música quando eu era criança. Né? Então, o que que acontece? A gente vai precisar baixar o som do BG para poder não cobrir a minha voz. A gente pode baixar por aqui, quando é um BG assim, mais que a gente não precisa ter um fade de entrada. Que alegria começar o programa com a Lídia cantando. Então, ó, eu vou baixar aqui. A verdade é que temos muitos cantores nesse programa. Eu amava inventar música quando eu era criança. Então, a gente vai tendo essa sensibilidade, quando eu era né? bebê, eu cantava para um eu pouquinho mesma a minha dormir. locução. A música mexe com as nossas emoções, abre caminhos dentro da gente e ficamos mais sensíveis. Então é isso, gente. Acho que é um programa muito fácil de editar e muito simples de você descobrir como é que ele funciona. Ele é bem intuitivo. Tem sabe, se você quer adicionar um track, você vem aqui. Para exportar tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos os áudios e habilitar para que eles estejam tocando. Pintar tudo que está relacionado, tudo que a gente quer exportar e dar export. Wave. E aí você salva aqui, programa teste e export. Pronto. É isso, gente. Acho que é um programa que vale a pena olhar bem com cuidado, porque ele é simples e muito útil nesse processo de edição. Depois de roteirizado, gravado e editado, exportamos o áudio finalizado e colocamos numa plataforma para ser ouvido. Eu uso uma plataforma gringa chamada Spreaker. Apesar de ter um custo mensal de $20, eu acho ela bem organizada e, melhor de tudo, ela distribui para vários tocadores de podcast, além de você ter acesso a uma detalhada estatística. Existem outras mais baratas também, e eu andei pesquisando aqui para falar para vocês que são tão boas quanto, mas você precisa fazer uma distribuição 1 a 1. Tem o Mixcloud, Podbean, SoundCloud, Anchor, enfim. Acho que é preciso dar uma estudada em cada uma delas para ver onde você acha melhor colocar. Mas, basicamente, todas oferecem o mesmo serviço. Esses agregadores de podcast geram um feed, que é um link que você usa para colocar nas plataformas de distribuição. Bom, agora seu podcast está pronto para ser ouvido. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você organizar as suas ideias para produzir seu próprio conteúdo. Obrigada e até mais!